Fala pessoal, fala que eu te escuto. Entrando no ar, nosso episódio, sei lá, 15, 16, eu perco sempre as contas na hora de falar qual que é o episódio do Fala que eu te escuto. Gente, vamos esperar o pessoal entrar e aí a gente começa o nosso Fala que eu te escuto. Lembrando das regrinhas de sempre, hein, pra nego depois não ficar bravo comigo. Não vale mandar e-mail, não vale mandar e-mail. Não vai mandar pergunta aqui embaixo com resultado de exame, querendo consulta pelo Fala que eu te escuto, que o Fala que eu te escuto não é lugar de consulta, é lugar da gente poder fazer a nossa reunião semanal e poder tirar dúvida de vocês aí, beleza? Ó, tem um cara aqui que é o Pedro Soraya, não sei se é o Pedro ou se é a Soraya. Pô, toda vez que tem um Fala que eu discuto, cara, quando acaba o Fala que eu discuto, ele entra lá na gravação do Fala que eu discuto e fala assim: puta, perdi o Fala que eu discuto ao vivo. Como é que faz pra saber se é ao vivo ou não é? Aí, pronto, hoje você pegou, cara. Ele tá comemorando aí que pegou. Você vai ter uma pergunta respondida. Você tem direito a uma pergunta, eu vou ler a tua pergunta de qualquer jeito, hein? Seguinte, então lembrando aí, quem tiver afim de mandar pergunta, manda a pergunta aqui. Não precisa de mandar a pergunta nesse negocinho aqui de negocinho aqui de interrogação. Pode mandar a pergunta direto aqui. Camisa linda, maravilhosa, né? Do único tricolor do Brasil, o verdadeiro tricolor. Esse aqui é um clube onde o berço do futebol e pronto. Seguinte, antes da gente começar a responder as perguntas, eu já tô vendo que tem algumas perguntas aí. Eu vou falar um negócio com vocês. Tem muita gente, isso aí é uma coisa chata, assim, que eu tenho que falar, mas tenho que falar. Tem muita gente ligando pro meu consultório, ocupando o telefone de pacientes que querem já dar consulta, para ficar pedindo indicação de médico. Pô, a minha secretária não sabe indicar médico, gente. Então, tem algum médico que segue a linha do Dr. Túlio, que é não sei o quê. Tem um cardiologista na minha cidade parecido com o Dr. Túlio. Pô, não é para ligar pro telefone da minha secretária para ficar fazendo esse tipo de pergunta, né? Ela tá lá para poder agendar as consultas, tirar as dúvidas dos meus pacientes, e não para ficar tentando dar, né, indicações de médicos aí. Vocês podem perguntar isso aqui no Instagram, quando eu conheço um médico, eu tenho o maior prazer em ajudar vocês, tá? Segunda coisa, parece mentira, mas é verdade, não adianta, gente, mandar o caso clínico de vocês, eu tenho colesterol de tanto, meu exame deu isso, deu aquilo, o meu colesterol é não sei o que, eu tenho esse exame aqui. Pior é quando manda foto do PDF, manda foto do exame pra mim por direct ou pra mim no e-mail lá da minha secretária, que eu nem olho o e-mail da minha secretária e tem gente mandando no meu e-mail particular. Cara, eu não vou olhar e eu acho uma falta de educação enorme de vocês fazerem isso, assim. Não tô aqui para poder ficar olhando exame de ninguém, ficar respondendo, olhando individualmente caso de ninguém. Quer ser avaliado, marca uma consulta, eu tenho o maior prazer. Pergunto meus pacientes, qualquer um que estiver aqui vai falar para vocês. Eu fico o tempo que for na consulta para poder tirar a dúvida de todo mundo e tudo. Mas, pô, num direct, num e-mail, ficar me perguntando umas coisas que sabe que é meu trabalho, pô, é uma ofensa a mim. Então, por favor, não façam isso, porque quem faz eu bloqueio na hora, assim, eu não quero nem saber. Aí depois de um tempo vira pra mim e manda de um outro Instagram assim: doutor Túlio, por que você me bloqueou? Pô, porque você foi sem noção, com certeza em algum momento eu não bloqueio. Ó, eu devo ter de bloqueados aqui no meu e-mail, no meu Instagram, no máximo umas 90 pessoas, 80 pessoas. E olha que eu recebo um monte de chatice o dia inteiro. Eu não bloqueio. Então assim, pra eu bloquear é porque fez muita merda, beleza? Então tá combinado. Vamos começar a nossa fala que eu discuto, que eu já falei demais. Labirintite tem ligação com doenças cardiovasculares? Não. Pronto. Respondendo rapidamente. Tem nada a ver. Por que ser anticoagulante ou antiplaquetário? Não sei. O extrato de alho pode ser... entendi. Por ser anticoagulante ou antiplaquetário, sei lá, o extrato de alho pode ser uso contínuo? Pode, tá? Olha, não é só o extrato de alho, não. Tem muito suplemento que você usa e que tem um poder antiagregante plaquetário. Ômega 3 tem poder antiagregante plaquetário. O extrato de alho envelhecido, obviamente, tem um poder antiagregante plaquetário. Mas a cúrcuma tem um poder antiagregante plaquetário. Então, o fato de ter um poder antiagregante plaquetário pode ser uma coisa benéfica.
Quando você tem que parar esse uso contínuo, né? Ou quando você tem que ficar preocupada com isso? Se isso estiver te causando algum tipo de sangramento, que é raríssimo, mas muito raro, ou se você tiver isso associado a algum anticoagulante, alguma coisa que aumente o risco de sangramento. Então, tem que ser avaliado. Por isso que eu falo, às vezes suplementar por conta própria pode não ser a decisão mais inteligente se você não tiver conhecimento para isso. Beleza? Ó, verdade, Laís? A Laís é a minha cunhada e ela tá falando que o meu avô tá assistindo ao vivo aí, eu falo que eu discuto. Ô vô, um beijão pra você. Eu vou aí depois. Eu quero te dar um beijo aí que eu tô com saudade de você. E eu sei que você tá cada vez melhor. O pessoal que tem maior carinho por você aqui já tá também, todo mundo muito feliz de ver sua recuperação. Doutor Túlio, meu triglicérides é 300. A médica disse que posso parar de tomar o remédio, pois é hereditário. Vou ter que tomar pra sempre? Fernanda, aí eu não sei te dizer, né? Tem que ser avaliada direitinho e tudo. O mais interessante num caso desse, de triglicérides elevado, é você ver se você não está cometendo algum erro alimentar, né? A hipertrigliceridemia, ele tem uma forte correlação com pessoas que consomem carboidrato simples refinado ou que às vezes consomem em excesso algum tipo de produto industrializado com esses carboidratos camuflados. Então, tem que ver o teu caso, avaliar direitinho para poder ver. Quando que a gente trata triglicérides aumentado? Basicamente, com remédio. Quando o triglicérides está acima de 500, a gente entra com remédio sem dúvida nenhuma, mais mudança do estilo de vida, e depois a gente pode avaliar a retirada do remédio quando ele chega num nível abaixo de 150 e avaliar se esse paciente consegue manter um triglicérides abaixo de 150 só com a mudança de estilo de vida. Beleza? Fala sobre miocardiopatia hipertrófica assimétrica e exercício intenso, por favor. Pergunta capciosa, né? Já vi que você é personal trainer. Seguinte, olha só. A miocardiopatia hipertrófica, gente, ele é um dos maiores causadores de morte súbita em esportistas e em atletas, tá? A gente fica muito na dúvida na hora de fazer o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica assimétrica quando o valor no ecocardiograma ele fica ali entre 12 e 15 milímetros a espessura do septo. Quando é acima de 15, a chance de ser uma miocardiopatia hipertrófica é muito grande. E quando ele é abaixo de 12, geralmente não é uma miocardiopatia hipertrófica. Quando está nesse meio ali, 12, 15, a gente descondiciona o atleta e vê se vai ficar menor do que 12 ou não. Enfim, respondendo a tua pergunta. Miocardiopatia hipertrófica, se ela for a forma obstrutiva, ou seja, se o septo for muito hipertrofiado e tiver realmente causando gradiente de via de saída do ventrículo esquerdo, a gente tem que avaliar muito criteriosamente qual tipo de exercício esse paciente pode fazer. Se ela for uma forma não obstrutiva, um teste ergométrico pode liberar esse paciente para fazer atividade física, tá? Mas isso daí, com certeza, tem que ser avaliado por um cardiologista experiente, tá bom? Boa tarde, doutor Túlio. Score de cálcio mesmo abaixo de 100. Não se consegue reverter? Ô, Mário, não dá para falar que não consegue se reverter, tá? O que acontece? A gente tem muita coisa na literatura que a gente não tem resposta ainda, né? Então, é o que eu falo com meus pacientes. O que eu prescrevo e o que eu promovo na minha consulta, né, principalmente na parte guiada de suplementação, é com o foco de tentar estabilizar a doença. Eu nunca prometo para o paciente que a gente vai conseguir regredir a placa, que a gente vai conseguir desaparecer com a placa, nem nada disso. Meu foco é estabilizar a doença. Se você tem um score de cálcio abaixo de 100 e não está causando nenhum tipo de entupimento, né, nenhum tipo de que a gente fala de estenose, né, que é um entupimento dentro da artéria, ou se for uma estenose leve, insignificante, isso não vai causar mal nenhum para você no longo prazo. Então, se a gente conseguir estabilizar a doença, já está mais do que bom. Agora, se você me perguntar se eu acredito que eu consigo reverter, eu acredito que sim. Mas não dá para eu afirmar isso baseado em ciência, nem na minha experiência pessoal ainda, porque o tempo que eu tenho seguido esses pacientes, né, 1 ano e meio, 2 anos, né, a gente, para poder ter um resultado desse de score de cálcio, redução de score de cálcio, no mínimo 5 anos. Então, não sei ainda o que vai acontecer, Mário, mas adorei a pergunta, foi uma ótima pergunta, hein? Vamos lá. Tenho 25 anos, sou hipertenso, faço atividade física regular, alimentação saudável e não sou obeso, sem doenças secundárias. Pai é hipertenso, casos assim é comum? Ô Caio, cara, é comum, tá? Não é uma coisa, não é uma raridade de maneira alguma, tá? Eu tenho alguns pacientes com esse perfil teu,
Mas assim, a primeira coisa que tem que ter certeza, cara, é que foi muito bem rastreada as causas secundárias, né? Porque causa secundária, sim, é a principal causa de hipertensão no paciente jovem, tá? Que é o teu caso, pô, 25 anos é jovem pra caramba. Então, se você abrir uma hipertensão aí com 20 anos, 22 anos, a gente tem que rastrear para causas secundárias. Rastreou para causas secundárias direito, não deu nada, e você tendo esse estilo de vida adequado, igual você tem, realmente a gente fica com a hipótese genética aí por trás dessa história. Suplementação pode ajudar, sem dúvida nenhuma, tá? E pode ser que seja necessário remédio. Eu tenho pacientes que mesmo com suplementação otimizada, a gente ainda tem que manter remédio, mas em doses menores. A gente pode usar a suplementação como uma estratégia de redução dos remédios, beleza? Essa alegria faz bem pro coração, né, doutor? Deve estar falando que eu sou uma pessoa alegre. Pô, cara, eu sou muito alegre mesmo. Não é fake news, porque tem muita gente aí no Instagram que é fake, né? Hoje em dia tá uma leva de Instagram fake aí, que é uma coisa maravilhosa, né? Você entra no Instagram da pessoa, começa a seguir a pessoa tem uma vida plena, né? Maravilhosa, coisa linda, acorda, medita, aí conversa com a natureza, pisa na grama, toma sol e tudo. A hora que você vai ver, a pessoa é um puta de uma mau caráter e que te dá até nojo de estar seguindo a pessoa no Instagram, né? E isso, infelizmente, é um lado negativo das redes sociais, né? Poucas pessoas conseguem manter uma autenticidade na rede social e mostrar realmente quem ela é, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu sou feliz e eu acho que a felicidade traz muitos benefícios, não só para o sistema cardiovascular, para nossa saúde como um todo, nossa saúde mental pô, eu espero que todo mundo consiga ser feliz, beleza? Como abaixar a homocisteína? Primeira coisa, para baixar a homocisteína, a gente tem que pensar seriamente em, vamos botar assim, rever a sua alimentação, né? A homocisteína ela é um marcador também inflamatório, então pode ser que você esteja consumindo produtos industrializados em excesso, pode ser que você esteja comendo, às vezes, produtos processados em excesso, pode ser que você esteja cometendo algum erro alimentar aí que a homocisteína possa estar aumentando. Se nada disso estiver acontecendo, o jeito de abaixar a homocisteína seria realmente a gente suplementar as formas metiladas, principalmente de B12, B9 e B6, tá? As formas metiladas são metilcobalamina, metilfolato e uma forma ativa da B6 que é o piridoxal 5-fosfato, beleza? E aí a gente consegue reduzir essa homocisteína através da suplementação, tá? Tá sem som? O pessoal tá falando aqui? Não, deve estar normal, né? Beleza, tá tudo normal. O pessoal que não tá sabendo ligar o som do celular aí. Beleza. Imagina se eu tô falando até agora sem som. Quem tem arritmia e toma anticoagulante, pode tomar cápsula de cúrcuma com gengibre? A princípio pode, tá? O poder antiagregante da cúrcuma, né, ou do ômega 3, enfim, até do extrato de alho envelhecido, não é um poder muito amplo. É claro que eu não aconselharia você, por exemplo, a tomar uma anatoquinase. A anatoquinase tem um poder antiagregante e anticoagulante muito mais intenso do que o ômega 3, do que o extrato de alho envelhecido, do que a cúrcuma em si. Então daria sim, só ficar de olho, beleza? Qual anti-inflamatório escolher? Não entendi a pergunta, mas um bom suplemento anti-inflamatório é a cúrcuma, tá? Doutor, minha mãe é idosa e toma remédios de ossos. Ela pode tomar vitamina D3, K2 e clorela? Ô Beth, a princípio ela não só pode como deve, né? A pessoa que tem osteopenia e osteoporose, uma das coisas que mais influencia na melhora dessas pessoas no longo prazo é justamente suplementar magnésio, tá? Primeira coisa, vitamina D e vitamina K2. Então assim, você fazer essa organizaçãozinha magnésio, D e K2 tende a dar uma melhorada boa. Então, sim, a resposta é sim para a tua pergunta, tá? Vamos lá. Aí, Pedro. Agora é você, moleque. É a hora de você brilhar. Pedro Soraya. O cara falou que nunca assistiu minha live ao vivo. Tava desesperado para entrar no Instagram. Vamos ver a pergunta dele, hein? Vamos ver a pergunta dele. Doutor, HDL, quanto mais alto, melhor? Ou há casos em que é ruim? O meu é 105. HDL oxida. Puta, ainda faz uma pergunta boa, cara. Ó, puta, ainda bem que você tá aqui ao vivo hoje com a gente. Olha só. HDL, quanto maior, não é melhor,
tá? Então isso aí também é um mito, depende da qualidade do teu HDL. Naquele exame que eu falo tanto para vocês aqui de subfracionamento das lipoproteínas, quando vem o resultado, vem todo aquele perfil do LDL que eu já expliquei para vocês, de pequeno, denso, grande, não denso, que oxida, não oxida e pá, beleza. HDL, a mesma coisa. No resultado desse exame, ele vem quanto que você tem de HDL grande, né? A quantidade de HDL grande que você tem equivale ao teu HDL funcionante, o HDL bom, tá? Se você tem pouco HDL grande, mas no seu exame de sangue você tem aí o teu HDL acima de 100, significa exatamente isso que você falou, que é um HDL disfuncionante, que ele não funciona de maneira adequada e que está propício a ser oxidado. Então, o senhor brilhou, ou a senhora brilhou na nossa live, fez a sua pergunta, participou do Fala que eu discuto ao vivo e ainda contribuiu com uma excelente pergunta. Muito obrigado. Vamos ver. Fica mesmo. Olha que minha mãe é paciente exigente, hein? Atendimento... falando do meu atendimento. Obrigado, Júlia. Obrigado. Ih, agora ficou um monte de paciente me elogiando aqui, porra. Vocês estão rasgando seda pra mim, hein? Doutor, quem não tem vesícula, tem alguma restrição em comer gordura? Mesmo sendo gorduras boas? Olha só, a princípio não, tá? Aliás, pelo contrário, né? A gente deveria até ingerir um pouco mais de gordura, porque a sua absorção de gordura, quem não tem a vesícula, pode estar um pouquinho prejudicada, tá? Assim como a absorção de algumas vitaminas lipossolúveis, tá? Agora, vai depender muito de sintoma, né? Porque se você aumentar muito a ingesta de gordura na tua alimentação, não tendo a vesícula, pode acontecer de você ter uma diarreia gordurosa. Então vai depender muito de sintoma, de como que tá as suas fezes, de você verificar se as fezes estão bem formadas, não estão bem formadas, se elas boiam no vaso, se elas não boiam no vaso, se ela tem gordura, se ela não tem gordura. Enfim, beleza? Ó, 200 pessoas ao vivo com a gente. Eu falei que se desse 500 eu ficava 2 horas. Não vai dar 500 nem a pau. A chance que vocês têm de dar 500 é sair clicando nesse aviãozinho aqui, mandando para todo mundo aí para ver se a gente fica 2 horas aqui hoje. Se não, na próxima até dar 500. Um dia que der, a gente fica 2 horas. Vamos ver. Doutor, a divisão triglicérides por HDL até 2 é seguro mesmo tendo colesterol LDL 240? Boa pergunta também, Albino. Eu falo muito isso, cara, com os meus pacientes. Olha só. A relação HDL-triglicérides, ela não demonstra a qualidade do seu colesterol, tá? Ela é um marcador de risco cardiovascular. Por quê? Quanto mais HDL você tem, melhor. Quanto menos triglicérides você tem, melhor. Então, se você tem essa relação até 2, ou seja, vamos dar um exemplo aqui para o pessoal entender. Meu HDL é 50, meu triglicérides é 90. Beleza, tá dando uma relação ali de 1,8. Então tá beleza, tá dentro da nossa relação até 2, apesar do que essa relação ótima é até 1,6, tá? Agora, isso não significa que essa pessoa tem um colesterol bom ou ruim, né? Isso aí é um marcador de risco cardiovascular, tá? Claro que isso entra na nossa conta do cálculo de risco cardiovascular para saber se essa pessoa precisa ou não precisa, por exemplo, usar estatina, né? Então, pode ser vista como um marcador de risco cardiovascular, mas não como um marcador de que teu LDL colesterol, da qualidade do seu LDL colesterol, tá? Beleza? Vamos lá. Quetiapina, inapina e anafranil prejudicam o coração? Mas não tem a menor dúvida, né? Isso aí... Remédio. Qual o tema da live? Ou é sem tema? Não, aqui é o Fala que eu discuto. Fala que eu discuto é assim, ó. Fala que eu discuto. Beleza? Bora. Por que é tão comum nódulos na tireoide? Tem como evitar? Não é minha especialidade, aí você tem que perguntar para um realmente endocrinologista, tá? A doença nodular da tireoide é uma coisa realmente bem comum. A maioria são nódulos benignos. Existe uma doença que é a doença multinodular de tireoide. Aí tem Hashimoto no meio da história. Enfim, tem um monte de coisa. Se você quiser saber de tireoide, te aconselho a seguir @Jubica. Doutora Jubica, ela é espetacular quando se fala de tireoide. Não é minha praia, beleza?
Qual o melhor suplemento para hipertensos, para reforçar a imunidade contra a Covid? Bom, aí você vai ter que perguntar para alguém que gosta de falar de Covid. Não é o meu caso também, meu negócio é coração, beleza? Mas basicamente qualquer coisa que melhore sua imunidade, beleza? Vitamina C, vitamina D, zinco, enfim, tá? Doutor, qual a sua opinião do ezetimiba na dislipidemia? Ô Márcia, você já foi minha paciente, você sabe minha opinião, você não é boba, né? Olha só, eu acho desnecessário usar ezetimiba, tá? Eu não, eu tenho certeza. Eu não devo ter nenhum paciente meu usando ezetimiba no meu consultório hoje em dia. Já usei há algum tempo atrás, hoje em dia não uso mais. Por quê? Cara, a gente tem estratégias com suplemento muito melhores do que ezetimiba, sabe? E a gente consegue baixar o colesterol melhor do que com ezetimiba, com mais intensidade do que com ezetimiba. E não é um remédio, né? É um suplemento. E aí vem todos os benefícios secundários desses suplementos, né, que aí melhoram também função endotelial, diminui o estresse oxidativo. Então hoje o foco mesmo é em tentar usar o mínimo de remédio possível. O ezetimiba é um remédio que abaixa colesterol, eu não uso e não prescrevo. Beleza? Simvastatina pode provocar dores nas articulações? Pode, tá, Martins? Olha só. Qualquer estatina, na verdade, pode fazer isso, né? Um efeito de classe. As estatinas mais recentes, como a pitavastatina, a atorvastatina e a rosuvastatina, elas têm um maior perfil de segurança nesse cenário de dor muscular ou dor articular, mas pode dar sim, principalmente a simvastatina, que já é de uma geração um pouquinho mais passada. Beleza? Suplementar com a dica de ouro, hein? Suplementar com coenzima Q10 costuma melhorar, tá? Eu uso Marevan, preciso de suplementação? Não sei, né? Aí depende, né? Por que usa Marevan, qual o objetivo do uso do Marevan, você tem que ter alguns cuidados com a suplementação, isso aí precisa ser avaliado realmente em consulta, beleza? O que é extrato de alho envelhecido? Extrato de alho envelhecido é um suplemento, tá? Existem vários estudos em cima do extrato de alho envelhecido. O extrato de alho, não sei se você já ouviu falar, né, na hora da culinária, alguns gourmets, né? Eu não vou contar quem aqui, gosta às vezes de comer também, chama alho negro, né? O alho negro nada mais é do que o alho envelhecido, né? Ele fica numa câmara de maturação, igual existe carne, né, dry aged, que é a carne maturada, existe também o alho dry aged, que é esse alho maturado, tá? Então ele fica numa câmara com temperatura controlada, com umidade controlada, e ele fica envelhecendo ali dentro, e ele, em vez de ficar branquinho, ele fica preto. Então o nome dele no mercado gourmet é alho negro, no mercado da suplementação é alho envelhecido, né? E aí o extrato de alho envelhecido é o extrato desse alho negro, tá? Os estudos demonstram estabilização de placa de ateroma, redução de colesterol, melhora da função endotelial, ele é riquíssimo em antioxidantes, então é como se fosse bem concentrado no que há de melhor dentro do alho, tá? Não tem o mesmo efeito que óleo de alho, não tem o mesmo efeito que extrato seco de alho, é um outro suplemento bem mais potente, tá? Por que eu ouço o meu coração bater no pescoço? O Dona Luzia, olha, dona, não sei se é dona, tá? Desculpa, saiu dona, vai. Luzia. Você pode estar escutando teu coração batendo no pescoço por vários motivos, né? Você pode ter um pescoço magro, você pode ter uma artéria que está muito próxima, às vezes, do seu meato auditivo. Você pode estar numa posição que, às vezes, essa artéria se aproxime do meato auditivo. Mas isso geralmente não é problema absolutamente algum, tá? Mas não custa nada você tirar a dúvida, olhar, fazer um Doppler de carótida, ter certeza que não tem nenhuma plaquinha ali, enfim. Beleza? Exames que um ótimo médico deve solicitar antes de indicar a medicação para o colesterol. Baita pergunta boa. Olha só, vai depender, né? Depender da onde esse ótimo médico está atendendo, tá? Vou te dar o lado extremo, que é o que eu hoje em dia faço, mas pelo poder aquisitivo dos meus pacientes e por poder fazer o que a melhor medicina me permite fazer, tá? Sem dúvida alguma, o colesterol total, frações, o LDL, HDL, triglicéridos, enfim, o que a gente já está acostumado a ver. A apolipoproteína A e a apolipoproteína B, para a gente poder inferir essa qualidade. E a LDL oxidada, que a gente chama de anti-LDL oxidado. E o subfracionamento das lipoproteínas, que vai me dar o tamanho
das moléculas do HDL, do LDL, para eu saber a qualidade desse colesterol. Com isso na mão, eu consigo fazer qualquer negócio. Além do score de cálcio, para poder me permitir estratificar o risco do cardiovascular do meu paciente de maneira adequada. Então, com o score de cálcio e com tudo isso na mão, filé mignon, tá? Agora, se esse ótimo médico tiver, por exemplo, num consultório, né, que seja particular, mas onde os pacientes não têm um poder aquisitivo tão alto ou que a demanda seja muito por convênio, ele pode parar ali, na apolipoproteína A e B, o colesterol total, frações, triglicérides e tal. Dá para ter uma boa ideia da qualidade do colesterol, dá para ter uma boa ideia se vale a pena entrar com estatina ou não vale a pena entrar com estatina, tá? Agora, se for no SUS, aí começa a complicar um pouquinho mais, né? Por isso que, às vezes, muito paciente sai do SUS com medicação desnecessária, né? Mas também falta bom senso para esses médicos que estão dentro do SUS, tá? Eu tenho um ambulatório meu, que eu sou o chefe da residência, que a gente faz do SUS, onde a gente consegue avaliar esses pacientes e prescrever estatina realmente para quem a gente acha. E tem alguns pacientes que devem estar tomando sem precisar, mas a gente só entra com estatina para quem a gente acha que vai ter benefício, tá? Uma coisa muito comum, um erro muito comum que está acontecendo é assim, ó, o colesterol está maior do que 200, 210, 220. O nego tá entrando com estatina sem nem olhar o mínimo, o básico, que é ver quanto que tem de HDL e quanto que tem de LDL, sabe? Porque dentro desses 220, vamos dar um exemplo, pode ter 90 de HDL, né? E 110, 120 de LDL e o nego tá sentando estatina num paciente sem precisar, beleza? Doutor, o Pradaxa é anticoagulante, antiplaquetário ou antiagregante? Ele é anticoagulante, tá? Ele é um anticoagulante de nova geração, onde a gente não tem nenhum tipo de alteração ou nenhum tipo de segmento com RNI, igual a gente faz com o Marevan, tá? Dor no peito depois de 2 anos de fazer angioplastia. O que pode ser? Pô, mas aí não precisa ser nenhum gênio, né? Ó, se você já tem a doença, né, que é uma doença aterosclerótica, você já botou o stent, você já fez a angioplastia, você deve ter feito isso para evitar a dor no peito, e você está tendo a dor no peito, eu não tenho boas notícias para te dar. Muito provavelmente é a doença que está voltando, né? E aí vale a pena você conversar muito rápido com o teu cardiologista, fazer provas funcionais, né, para poder avaliar direitinho se está tendo algum tipo de isquemia, se essa isquemia é no território do stent ou se não é no território do stent, se vai precisar botar um outro stent, se não vai precisar botar um outro stent, enfim, procure um bom cardiologista ou o seu cardiologista para te avaliar nesse cenário, tá? Não fica bobeando com dor no peito em casa, achando que não é nada não, viu? O meu marido tem 29 anos e fez ontem um mapa e a pressão sempre acima de 138. Histórico pesado de cardíacos na família. Tem que tomar remédio? Ô, Júlio, muito provavelmente. Aí eu não sei porque eu não conheço seu marido, né? Mas é um nível pressórico aumentado na mapa, né? E a hipertensão arterial, gente, eu sempre bato nessa tecla. Ela é a doença mais silenciosa que existe e a mais traiçoeira que existe. Por quê? Igual o marido dela, por exemplo. Tá lá com a pressãozinha ali 14, 15, 14, 15, sem sentir nada, porque não tá sentindo nada. E às vezes nem faz um mapa, né? E vai tocando a vida, e vai indo na vida. Ou então faz um mapa, acha que é bobeira, não toma remédio e continua ali. 14, 9, 15, 10, 14, 9, 15, 10. Quando vai ver, ou infarta, ou tem um AVC, ou já tá com o coração grande, fraco, uma insuficiência cardíaca. Então a hipertensão arterial ela tem que ser tratada desde o início, tá? O tratamento inicial passa por mudança de estilo de vida. Então, emagrecer, se alimentar bem, ter os cuidados alimentares, né, necessários. Isso tudo é muito importante para a gente ver até que ponto essa hipertensão responde ou não à mudança de estilo de vida, tá? Suplementar, quando indicado, também é uma baita de uma boa estratégia. Tem alguns pacientes que vão se beneficiar, por exemplo, de emagrecer. Então, tudo isso traz os benefícios e vê se esse paciente precisar, além disso tudo que a gente está conversando, tomar o remédio, que tome o remédio, tá? Tomar o remédio, às vezes, é necessário. Ele é doente, ele tem uma doença que não está sendo tratada com a mudança de estilo de vida, com suplementação. Então, tomar o remédio pode ser necessário para ele, beleza? O uso de cúrcuma tem dosagem individualizada? A maioria das vezes, sim, né? Todos os suplementos que a gente fala tem uma dosagem individualizada, vai depender de cada caso.
Cúrcuma, né, a dosagem varia aí de 200 miligramas até 1 grama mais ou menos por dia que eu posso usar com 95% de curcuminoides, né? E aí, de acordo com a quantidade de cúrcuma que eu prescrevo, eu coloco a piperina associada para poder melhorar a absorção. Enfim, tem vários pormenores aí para a gente poder olhar, tá? Doutor Túlio, me dê dicas para baixar o colesterol. Boa, tá bom. Então é o seguinte, ó. Baixar o colesterol. Primeira coisa, se alimentar direito, né? Muita gente tem o colesterol alto achando que é por causa do excesso de gordura na comida. Blá, blá, blá. Não é, tá? A principal causa de colesterol alto é o excesso de consumo de carboidratos. Então, você consumir carboidratos em excesso acaba aumentando o risco de você ter um colesterol alto, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, primeira dica, reduza a quantidade de carboidrato que você ingere na tua alimentação, tá? Segunda dica, reduza a quantidade de gordura trans que você ingere na sua alimentação. A gordura trans, gente, a gordura hidrogenada, né, a gordura modificada, é a gordura que você encontra nos produtos industrializados. Então, por exemplo, quando você consome uma bolacha de pacotinho, quando você compra um crack desses da vida que vem dentro de embalagem dessas de alumínio, quando você compra um bolinho, né, com aquele recheio fofinho, gostosinho, cremosinho, ele também é cheio de gordura trans. Quando você toma um sorvete de máquina italiana, aquela delícia de sorvete, lotado de gordura trans. Quando você consome um sorvetinho na tua casa, gordura hidrogenada. Quando você come aquela margarina deliciosa no pão, gordura hidrogenada. Quando você frita, né, com óleo vegetal, fritei um pastel no óleo de soja, no óleo de canola, no óleo de milho, aquela gordura ali, né, com aquele plásticozinho transparente que já está oxidando, que é uma beleza lá, ela vira uma gordura hidrogenada quando você come. Então, esses são os cuidados iniciais para você abaixar o teu colesterol, não consumir a gordura trans, tá? Aí, um outro cuidado bem legal, fazer atividade física, né? Então, começar a planejar que você precisa fazer exercício físico, manter o teu corpo em atividade, fazer, de preferência, um misto entre exercício de resistência e um exercício aeróbico, é super importante para você poder reduzir o seu colesterol, então isso também vai ajudar muito. E aí, por último, você tem que avaliar se você é uma hiperrespondedora à gordura saturada de cadeia longa, né? Tem pessoas que poucas pessoas, tá, gente? É a raridade, é a exceção. Eu tô dentro dessa exceção. Tem pessoas que ao consumir, por exemplo, queijo em excesso, carne gorda em excesso, banha de porco, torresmo, manteiga, enfim, quando come gordura, óleo de coco, quando come gordura saturada em excesso, o colesterol tende a dar uma disparada nessas pessoas. E se você for uma dessas pessoas, uma estratégia boa pode ser restringir a quantidade de gordura saturada que você come, que é uma coisa que eu tenho que fazer na minha alimentação. Beleza? Que a gente chama de estratégia low carb mediterrânea. Vamos lá. A ablação por cateterismo pode trazer a cura definitiva para a arritmia cardíaca? Pode, tá? Não tem a menor dúvida disso. Então, existem pacientes que têm alguns determinados tipos de arritmia onde a ablação está indicada, né? Primeira coisa que você tem que ver é se existe a indicação da ablação ou não, tá? A ablação, dentro da nossa linha de tratamento, ela costuma ficar lá para o final. Então, o que geralmente a gente faz? Dependendo da arritmia, tá, gente? Não dá para generalizar, mas dependendo da arritmia, primeira coisa, mudar o estilo de vida, suplementação adequada e tudo. Reavalia se aquela arritmia continua, se está incomodando, tal. Principalmente quando forem extrasístoles supraventriculares, taquicardia paroxística supraventricular, enfim, taquicardia atrial. A gente geralmente suplementa, depois se estiver incomodando muito, entra com remédio, com medicação. O remédio, a gente vê se ele teve um efeito, né, adequado, se reduziu o sintoma ou não, vê como que vai ser a vida da pessoa, ou ela pode partir para o último passo, que é a ablação. A ablação, o único cuidado que tem que ter, e que a gente não indica para todo mundo, né? Assim, então por que todo mundo não faz ablação? Porque a ablação tem algumas intercorrências que podem acontecer na ablação, né? O paciente ele pode sair, por exemplo, de um processo de ablação com marca-passo definitivo. Então lesou, né, o nervo do coração de maneira inadvertida, que pode acontecer. Gente, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Muita gente gosta de botar a culpa no médico, né? Eu fui fazer a ablação, ele queimou meu coração, eu saí com marca-passo.
Só acontece, não é erro médico isso, gente, só acontece com quem está disposto a fazer o procedimento, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Hoje eu tenho uma experiência muito grande de UTI já, né? Estou trabalhando em UTI há anos e anos. Quando a gente passa um acesso venoso central, por exemplo, uma intercorrência que a gente pode cometer é o pneumotórax, né? Furar o pulmão do paciente. Eu sou perfeito hoje em dia e não furo mais? De maneira alguma, continuo furando alguns pulmões por aí, né? O que a gente tem que saber fazer é tratar a intercorrência. Então, furei um pulmão, vamos drenar o pulmão, vamos meter um dreno de tórax lá e resolver o problema. A gente tem que resolver, né? No caso do paciente que foi fazer uma ablação, queimou o coração demais, qual que é o resultado disso? Vamos ter que botar um marca-passo e resolver o problema do paciente, né? Isso pode acontecer, isso não é erro médico, tá? Isso aí é uma intercorrência do procedimento, beleza? Porque tem gente que adora botar culpa em médico também, cara, e é meio chato isso também, beleza? Vambora. Fala sobre válvula aórtica metálica, por favor. Válvula aórtica metálica, gente, é uma prótese valvar, né, que a gente coloca no paciente que ele tem uma disfunção na válvula. Então, por exemplo, foi fazer o exame, viu um sopro no coração, fez um ecocardiograma, o ecocardiograma estava, sei lá, com uma estenose aórtica grave. A gente vai ter que trocar essa válvula, né? Em pacientes jovens, a gente tende a trocar por válvula metálica, mecânica, que é essa válvula que você está me perguntando, né? Quando a gente coloca ela, o ruim dessa válvula é que tem que tomar o Marevan para o resto da vida. Então eu já vi você perguntando um monte de vezes de Marevan, você toma o Marevan por causa da prótese metálica. Tá certo, tem que tomar o Marevan por causa da prótese metálica. Não pode deixar de tomar, senão forma um trombo na tua prótese, você perde a prótese. E aí acaba com a sua cirurgia e você morre, provavelmente, tá? Ou acaba com a tua cirurgia e você vai ter que fazer outra cirurgia, tá? Perdi a linha de raciocínio. É isso, pronto, prótese metálica é isso, beleza? Eu ia falar alguma outra coisa e esqueci. A vitamina D está em 70, a B12 está em 121, não, 1023. Tudo certo? Não sei, não te conheço. Como é que eu vou saber, né? Paciente que perdeu uma artéria e tem as outras duas com 70% de comprometimento e ainda tem as artérias muito finas. É arriscado operar, né? Não sei, ô Rubio, aí tem que ser uma avaliação muito bem feita, né, por uma equipe que a gente chama de Heart Team, que vai ser uma equipe que vai ser composta por um cardiologista clínico, que no caso sou eu, um hemodinamicista, que seria o responsável pelo procedimento da angioplastia, e um cirurgião cardíaco, que é o responsável pela cirurgia cardíaca. A gente junta nós três, olha o filme, olha o paciente, define o que é o melhor para ser feito com aquele filme e com aquele paciente. Beleza? Vamos embora. Existe crise de extrasístoles? Olha, extrasístole é um batimento precoce do coração, né? Quando ela se organiza numa crise, entre aspas, já não é mais crise de extrasístole, ela vira uma outra arritmia que a gente chama de taquicardia paroxística supraventricular, tá? TPSV. Eu tenho um vídeo aí no meu feed que eu falo sobre ela, depois dá uma olhada. Doutor, todos os casos de prolapso da válvula mitral pode ser cauterizado por estudo eletrofisiológico? Tem nada a ver, cara, se uma coisa com a outra, tá? Estudo eletrofisiológico não cauteriza válvula mitral, prolapso de válvula mitral, não tem nada a ver o cu com as calças, tá? Estudo eletrofisiológico, autorização para o estudo eletrofisiológico é para ablação de arritmia. E não tem nada a ver com válvula mitral aí, com prolapso de válvula mitral, nem nada, tá? Posso começar academia, os níveis todos alterados de ferritina, colesterol, ácido úrico, o coração aguenta? Jane, os níveis de ferritina, ácido úrico, colesterol, enfim, eles só vão melhorar quando você mudar seu estilo de vida. Então, começar a fazer academia é o primeiro passo para as coisas começarem a melhorar, né? Então, sim, pode começar a fazer por causa desses exames. Agora, se você é uma paciente que, além desses exames, tem, sei lá, uma artéria obstruída, ou nunca fez nenhum tipo de avaliação cardiológica, ou tem um teste ergométrico alterado, você tem que ser avaliado por um cardiologista para ele te dar essa certeza da liberação, tá? Mas esses exames não impedem em absolutamente nada que você faça a sua atividade física, tá bom? Doutor Túlio, Gama GT de 64.
TGO, TGP, normal, esteatose grau leve. Teria algum conselho? Teria. Pensei em excesso de metais. Olha, Jaque, antes de você pensar em excesso de metais, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar como está o teu consumo de carboidrato. Como está seu exercício físico. Se seu exercício físico não existir, se você for uma sedentária, se você for uma feroz consumidora de carboidratos, eu te aconselho a parar de comer carboidrato, a fazer o exercício físico, porque o gama GT vai abaixar, sua esteatose grau 1 vai embora e tudo se resolve, tá? Se você já tiver um estilo de vida muito bom nos últimos anos e continuar com essas alterações igual você falou, aí sim, pensar num excesso de metais pesados, e sim, aí vale a pena você avaliar isso aí com mais carinho, tá? Ô, gente, vamos para outra regrinha básica aqui de convivência social, tá? Manda uma perguntinha. Se eu não respondi, é porque eu não quero responder. Eu tenho esse direito. Se eu ainda não respondi, não fica repetindo 300 vezes a mesma pergunta, não. Porque, pô, tá chato, né? Assim, tem um monte de gente aqui e aí fica lá a mesma coisa. Marevan com válvula aórtica. Fala de Marevan com válvula aórtica. Cara, se eu tivesse visto isso, eu não tinha respondido. Tá? Já respondi. Senão, eu não teria respondido. Beleza? Então, fala Marevan com válvula aórtica. O outro é, anafranil e escitalopram faz mal ao coração? Pô, eu já falei, né? O remédio faz mal pro coração. Esses remédios citados são ruins pro coração. Tá? Mesma coisa. Tenho não sei quantos anos, meu coração bate na nuca, eu escuto ele no... Já falei também. Uma vezinha, gente. Pelo amor de Deus. Aí, agora eu fico rodando aqui 300 anos para achar uma outra pergunta. Nossa Senhora. E aí, ó. Pergunta boa, hein? Como falar com o meu cardiologista sobre suplementação? Ele é da linha tradicional. Olha, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu semana passada, que se fosse tempos atrás eu teria agido de maneira diferente. Dessa vez eu não ajo mais desse jeito. Teve uma paciente que eu atendi e ela, uma empresária, né, do Espírito Santo, me procurou para poder ver, fazer um check-up cardiológico, tá? Fizemos a consulta e tudo. Diante da consulta eu senti que o risco cardiovascular dela não era dos menores. Tinha já alguns sinais ali que me chamavam a atenção, apesar dela ter um estilo de vida assim todo redondinho, todo certinho. Eu pedi uma angiotomografia de coronária para ela. Ela veio com um padrão triarterial, então as 3 artérias principais do coração com entupimento grave. No mesma hora, conversamos já no retorno aqui online, tal. Falei, olha, vamos fazer um cateterismo pra gente poder ver o que está acontecendo, ter certeza do que está acontecendo, porque às vezes a angiotomografia ela pode também superestimar as lesões. Que, aliás, foi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe fez uma angiotomografia, veio com uma lesão grave na angiotomografia, e quando ela foi para fazer o cateterismo, a lesão era leve a moderada, não era praticamente nada demais. Mas nessa paciente, as 3 artérias realmente estavam comprometidas gravemente, com 95% de entupimento. Na mesma hora, a paciente foi internada, eles fizeram essa reunião do Heart Team, que eu falei para vocês, né, do cardiologista com o cirurgião, com o hemodinamicista. Foram um pouco antiéticos, porque não me chamaram para essa reunião, não comunicaram comigo, sendo que fui eu que pedi o exame para essa paciente. Já acho meio errado esse tipo de conduta, mas tudo bem. Decidiram fazer a cirurgia do coração, que seria a minha decisão também. Tá? Abriram o peito dela, meteram 2 mamárias, meteram uma safena. Ok, beleza. Ela saiu bem, saiu toda grata, me mandou mensagem depois de uma semana recuperada já, falando que estava ótima, tal. Enfim, elogiando, falando que eu salvei a vida dela e tal, porque eu não fiz mais do que o meu trabalho, na verdade. Porém, esse cardiologista de lá, ele mandou para ela a seguinte frase: esse seu cardiologista é louco. Olha a quantidade de coisa que ele colocou na tua receita. Isso aqui é coisa de maluco, coisa de quem não sabe. Isso não serve para nada, você tá jogando dinheiro fora. Aí, assim, se fossem tempos atrás, eu ia pedir para essa paciente o telefone desse indivíduo, desse ser antiético, porque isso é um ser antiético, né?
que não me chamou para a decisão terapêutica da minha paciente, sendo que eu indiquei o exame. E que, depois de ter salvo a vida da minha paciente, me chamou de pilantra, de pessoa que não sabe o que está fazendo e que está prescrevendo um monte de coisa, sendo que eu não ganho um centavo em cima de nenhum tipo de manipulado de nenhum paciente meu. Então eu pegaria o telefone, ligaria, mas quebraria o pau se fosse em tempos atrás. Faço isso hoje? Não. Por quê? Porque vai me desgastar. Não tem mais, eu não quero, sabe? Não preciso, não quero. A minha paciente confia em mim, não vai mudar em nada, eu vou me estressar à toa. Então, eu comecei muito a pensar na minha vida no que eu devo pensar, o que eu posso modificar, se vale a pena eu intervir ou não. Num ser desse, intervir ia só me gerar estresse e não ia mudar nada na vida dele, né? Então, respondendo a tua pergunta, não adianta você falar de suplementação com um cardiologista tradicional. Por quê? Porque ele não estuda sobre isso, porque ele não sabe nada sobre o tema, porque ele vai falar que é pilantragem, que vai jogar dinheiro fora, que isso, que aquilo. Te aconselho duas coisas. Você buscar conhecimento, então vai ter o meu curso de suplementação cardiovascular para leigo, para poder trazer um empoderamento, eu adoro essa palavra, né? Chique. Um empoderamento de informações para vocês, leigos, entenderem sobre suplementação e poderem realmente ver e avaliar se aquele profissional que está te atendendo, ele sabe o que ele está falando ou não, tá? E pro profissional, você pode indicar, eu vou fazer um curso de suplementação para profissionais de saúde. Os que tiverem a cabeça um pouco mais aberta, os caras que tiverem a mente mais aberta, eles vão ter uma tutoria comigo, online. Eu vou ensinar o que eu faço no meu consultório, tá? Sem nenhum tipo de segredo. Isso para médico, para cardiologista, para nutricionista, para educador físico, para qualquer pessoa da área de saúde que queira aprender, eu vou ensinar o que eu faço no meu consultório, tá? Por quê? Graças a Deus eu não preciso mais de paciente, porque minha agenda está lotada. Eu tenho agenda agora para dia 20 de dezembro para frente, né? Já vai começar a agenda do ano que vem. Então, minha agenda está lotada, né? Eu não tenho por que esconder conhecimento de ninguém. Aliás, nem quando meu consultório estava vazio eu escondia conhecimento, porque eu acho isso ridículo. Ah, vai aumentar a concorrência, vai aumentar não sei o quê. Tomara que aumente. Eu quero que quanto mais médicos falarem a mesma língua, quanto mais médicos saberem sobre suplementos cardiovasculares, para mim, melhor. E eu vou me sentir muito honrado de poder passar conhecimento e ensinar o que eu sei para essas pessoas. Se eu pensasse dessa maneira tão pequena, né, eu não seria nem tutor, não seria professor, não seria chefe de residência médica. Por quê? Para que eu vou formar um residente, um cardiologista, sendo que ele vai ser o meu concorrente no mercado de trabalho? Claro que não, o cara é meu amigo, né? Ele é meu colega de trabalho e quanto mais ele saber, quanto melhor ele for, mais honrado eu fico. Beleza? Então é isso. Repete aquele seu sexteto, repito. Tem muita gente aqui que não estava na live que eu fiz terça-feira com o Marcos Rosa. Eu fiz uma live sobre suplementação cardiovascular, entre outras coisas a gente conversou sobre suplementação cardiovascular e eu falei do meu sexteto, né? Meu sexteto anotem aí que não sai do meu consultório um paciente sem meu sexteto. Primeiro, vitamina D. Segundo, vitamina K2. Terceiro, coenzima Q10. Quarto, cúrcuma. Quinto, ômega 3. Sexto, magnésio. Então, sem esses 6 suplementos, ninguém sai do meu consultório, tá? Ah, eu tenho deficiência de magnésio? Cara, tem. Ah, eu devo melhorar meu nível de vitamina D? Deve. Você fica o tempo todo dentro da tua caverna, da tua casa. Ou dentro do seu escritório. A não ser que você seja um vendedor de picolé ambulante na praia, aí beleza, eu não vou te passar vitamina D, tá? K2, pô, você não come comida fermentada, você não come natô, você não come essas coisas. Então, K2, beleza? Coenzima Q10, a maioria absoluta tá deficiente e necessita de suplementação de CoQ10. Ômega 3, cara, não mora na beira da praia, não come peixes com frequência, os seus peixes não são de profundezas e a tendência de você não consumir a quantidade ideal de ômega 3 é muito grande, ainda mais uma dieta ocidental, onde a gente consome muito ômega 6 junto. Então, esse equilíbrio ômega 3 e ômega 6 ele é muito importante. Beleza? Nossa, ainda tá naquela história da válvula até agora, gente. Pelo amor de Deus. Juro que se eu tivesse lido não tinha respondido. Doutor, fale sobre isquemia do miocárdio. Vamos lá. A isquemia, gente, só para vocês entenderem um pouquinho, existe
dois tipos de coisas diferentes quando a gente fala de isquemia, necrose, isso é importante vocês entenderem. Um músculo isquêmico, quando o coração está sofrendo um processo de isquemia, é porque está chegando menos sangue naquela determinada região do coração que o necessário para a demanda do teu coração. Então, exemplo, teu coração, quando você está em repouso, ele pode ter um entupimento de 80% e ele não está em isquemia. Por quê? Você está em repouso. A demanda energética dele naquele momento não é tão alta, né? Quando você vai correr, por exemplo, está correndo, você vai aumentar a demanda energética do teu coração, porque ele vai bater mais rápido, mais forte, né? E tudo. Quando ele bate mais rápido, mais forte, ele precisa de mais sangue naquela região. Se você tem esse entupimento de 80%, você pode estar causando uma isquemia naquela região do coração, tá? Essa isquemia ela pode acontecer também em repouso? Pode. Por exemplo, se a pessoa tiver uma placa de 95%, 99%, pode ter um músculo isquêmico mesmo em repouso, tá? Quando a pessoa sofre um infarto, quando fecha a artéria, existe uma região que morre, que vira uma região de cicatriz, que é uma necrose, tá? E em volta dessa região de cicatriz, existe uma área do coração que ela fica isquêmica, que ela é também potencialmente reversível. Então, isquemia nada mais é do que quando o coração está com uma demanda de sangue da região menor do que a que ele necessita. Beleza? Sintoma de isquemia, dor no peito. Por isso que quando o colega perguntou aí acima se ele teve episódio há 2 anos atrás, botou stent e agora ele está tendo dor no peito, a dor no peito é um sinal de isquemia. Tá bom? Então, vamos embora. Tô lendo aqui, tá, gente? Pra ver se eu acho umas perguntas boas aqui. Olha aí, vamos lá. Doutor, HDL, referência 36, é baixo? Tá dentro, né, dos limites da normalidade? Não, né? Até para homem isso já tá abaixo dos limites da normalidade. Isso é um HDL baixo, tá? HDL baixo, gente, é um dos piores fatores de risco que existem para doença cardiovascular. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Por quê? Porque muita gente fica preocupada de ter o LDL alto. Ah, eu tenho o LDL alto, não sei o que, eu vou morrer do coração. Aí passa por todo aquele processo que a gente conversou de avaliação da qualidade do LDL oxidado, enfim. Agora, o HDL baixo, esse é brabo. Esse é brabo. Por quê? O HDL ele é responsável por fazer o transporte reverso daquele colesterol oxidado que está depositando na tua artéria para o teu fígado de volta. Então o HDL ele vai lá onde está tendo processo inflamatório, ele vai lá na placa, pega o colesterol, coloca dentro do HDL e leva de volta para o teu fígado reciclar. Então ele faz o que a gente chama de transporte reverso do colesterol. Então o transporte normal do colesterol é sair do fígado, na corrente sanguínea, e aí ele ser oxidado e depositar na artéria. O HDL vai lá, pega de volta e leva de volta para o fígado. Então, o HDL ele vai meio que limpando as suas artérias. Por isso que o pessoal fala que o HDL é um colesterol bom, tá? E é mesmo. Quando esse HDL está baixo, é ruim, tá? Como aumentar esse HDL? Primeira coisa, fazer exercício físico regular. Exercício físico é uma das coisas que mais aumenta o HDL. Então, ter a consciência de que você precisa fazer uma atividade física é fundamental para você poder melhorar o teu nível do HDL, tá? Segunda coisa, aumentar o teu consumo de gorduras insaturadas. Então, aumentar o teu consumo, por exemplo, de abacate, de peixes, de oleaginosas, de azeite de oliva, suplementar um ômega 3. Tudo isso vai aumentar esse aporte de gorduras insaturadas e vai acabar ajudando a aumentar o teu HDL, tá? Por último, suplementação. Existem alguns suplementos, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para você. Astaxantina em altas doses, extrato de bergamota, que é o Vasguard, tudo isso aumenta o HDL, tá? Mas tem outras estratégias também. Esse aumento do HDL, então, por exemplo, niacina no flush também é outro jeito bom de a gente aumentar o HDL. Esse aumento do HDL
ele teoricamente traz essa proteção por melhorar esse transporte reverso do teu colesterol. Beleza? Vambora. Quando eu vejo a publicação de seus pratos, me sinto um dragão. Como consegue comer tão pouco? A propósito, tem uma boa alimentação. Que bom. Porque a primeira coisa, gente, que realmente chama a atenção, mas aquilo ali não é pouco não, tá? Porque às vezes é a impressão da foto. Eu como bem, eu como bastante. A primeira coisa que passa na minha cabeça, sempre quando eu vejo um tipo de comentário desse, e essa é a última pergunta, tá, gente? Acabou. Sempre quando eu vejo um comentário desse, passa pela minha cabeça assim, pô, essa pessoa é aquela comedora de arroz com feijão, é aquela comedora de farinha, é aquela comedora de farofa, é aquela comedora de macarrão, é aquela comedora que, pô, adora um carboidrato, faz aquela puta daquela montanha no prato de carboidrato, que eu já fui assim um dia, né? E aí a gente come aquilo tudo, porque é uma grande quantidade, e 3 horas depois tá com fome, né? Por quê? Porque não comeu as coisas que dão saciedade, né? Que é gordura, proteína e fibra, né? Quando você vê um prato como o meu prato, aliás, essa semana eu fui postando os meus pratos sempre no almoço. Por quê? Porque eu sempre posto, igual eu postei hoje, o meu pão, por exemplo. Ontem não teve pizza, mas semana passada teve pizza, eu postei a minha pizza. E eu sempre estava postando o pão, a pizza, e as pessoas estavam ficando com a impressão de que eu só como isso, né? É uma impressão super errada, de quem não me conhece, né? Eu estava realmente postando esses momentos porque eu gosto de postar, eu gosto de mostrar o que eu fiz, eu gosto de ter orgulho das minhas crias, né? Meu pão, minha pizza e tudo. Mas eu fiz questão dessa semana mostrar toda a minha alimentação de segunda, eu não lembro se eu botei até sábado, até domingo, eu não lembro. Hoje eu não sei se eu postei, acho que hoje não. Aliás, hoje foi uma tortinha de frango com a massa da torta de grão de bico e salada. Eu fiz questão de ir mostrando ao longo dessa semana, porque a minha rotina alimentar é uma rotina alimentar saudável, low carb. E o que dá saciedade, o que faz a gente comer menos, é justamente você comer mais proteína, mais gordura e mais fibra. Então, quando você vê um pratão igual o meu ali, por exemplo, que tinha um filé de peixe empanado com farinha, era farinha de oleaginosas e uma salada de repolho com azeite de abacate. Cara, aquilo dá uma puta saciedade, porque olha só, tem a gordura do abacate, tem a gordura das amêndoas que estavam ali no empanado, tem a quantidade de proteína que tem ali naquele filé de peixe, que eu comi 3 filés de peixe daquele. Aquilo me dá saciedade por 6, 7 horas, entendeu? E o prato não é pequeno, às vezes é a foto. Vocês têm que lembrar que aqui a foto é na vertical. Se tirar uma foto na horizontal, vocês vão ver que o prato é um prato grandezinho, não é um prato pequenininho não é um pratinho pequeno não. Então eu como de maneira saudável. E assim, a gente não precisa também de comer, gente, para ficar lotado, né? Isso é uma outra coisa que eu aprendi, né? Antes eu comia realmente, assim, pra ficar a sensação de estufamento, sabe? Nossa, não aguento comer mais. Nunca mais fiz isso e me sinto muito melhor hoje em dia, né? Assim, você terminar uma refeição e não ter a sensação de lotado. Eu tô lotado. Nossa, é libertador você ver que você não precisa fazer isso. Então, experimente comer menos, experimente comer com mais qualidade, isso vai se refletir com certeza em melhor composição corporal, em maior saúde, maior longevidade para você também, tá bom? Gente, deu metade do que a gente programou, né? Eu queria que chegasse em 250, eu queria que chegasse em 500, chegou em 250. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu fiz um post hoje sobre aterosclerose, se você não leu, leia. E se você quiser se aprofundar mais no assunto da aterosclerose, da inflamação e de tudo que a gente comenta aqui, eu tenho um curso online com o Dr. Vitor Sorrentino só sobre saúde cardiovascular. www.saudenocoração.com.br. É um curso para leigo, aulas com linguajar de leigos, beleza? Eu e o Vitor gravamos com o maior carinho para vocês. E para quem é da área de saúde, tem o curso para profissionais de saúde, onde eu e o Vitor damos tutoria sobre saúde cardiovascular, sobre a cardiologia metabólica funcional, como ser um bom médico, um bom nutricionista, um bom fisioterapeuta, um bom profissional da área de saúde nessa área. E a gente chama, o nome do curso é Cardiologia Metabólica Funcional. São 3 meses de tutoria, a gente está acabando a 3ª turma. Mentira, a segunda turma, e a gente vai abrir a 3ª turma em dezembro. Então fique ligado aí quem quiser, beleza? No mais é isso, não brinque com o seu coração. Até o próximo Fala que eu te escuto.